Olá, pessoal. Boa noite a todos, principalmente aos que estão aqui ao vivo com a gente. Vamos a mais uma dica para atividade de percussão. Na verdade, eu sei que muitos até já gravaram, que me desculpem os percussionistas, nós temos bateristas na turma, percussionista que está acostumado a tocar, eu não sou percussionista, tá? A função aqui é só dar as dicas mesmo e falar rapidamente para vocês não se assustarem. Foi postada uma grade de baião, né, como referência, né, e a gente tenta postar o mais simplificado possível, mas não necessariamente vocês precisam executar o ritmo idêntico à grade, tá? Pode ter algumas variações, eu peguei algumas grades de variação aqui para vocês. Tem os instrumentos que são típicos do baião, né? E nós acabamos fazendo uma adaptação. Alguns instrumentos não são típicos, não seriam específicos, mas nós vamos adaptar, ok? Então, nessa grade aqui, por exemplo, a gente tem a indicação aí do pandeiro, que é bem parecida com a do triângulo, né? A parte rítmica difere pouco, a de acentuação já é um pouco diferente. Temos o agogô e a zabumba, vocês vão ver que tem algumas diferenças. Nesse segundo exemplo, foi feita uma percussão de baião para a música Caicai Balão. Então, foi utilizado o triângulo, aqui o agogô, né, tem sentido mais de sino mesmo, é o movimento do agogô mais simples que existe, no caso aí, né, porque a função do agogô, que vocês até podem utilizar aí, né, como o vídeo do Claudião eu postei para vocês, vasilhas, mas desde que tenha essa diferença pelo menos de 2 timbres. Tem que ter um grave e um agudo. Senão não é agogô. Se for para ficar tudo igual, aí ele tá mais para lata, né, para pulso, do que para agogô. A função do agogô tem que ter pelo menos 2 timbres, um grave e um agudo, tá? Tem uns que vêm com 3, mas eu tô mostrando esse aqui, que é de metal normal, mais velhinho, e eu tô tocando aqui para não ficar muito estridente o som, tá? Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem uma função de bumbo, que pode ser feita numa caixa clara da bateria, que pode ser feito num carrom. Eu vou postar para vocês esses slides e tem alguns alunos tocando carrom. O carrom não tem nada a ver especificamente com baião, mas ele pode fazer a função se você não tiver um bumbo, por exemplo, tá? E outra coisa, vamos supor que você está tentando, né, que você pesquisou várias vezes, mas não conseguiu exatamente tirar um som muito legal do pandeiro. Então, você pode fazer. Você pode fazer a função do bumbo, se você não conseguir fazer o ritmo da semicolcheia. Esse aqui é um pandeiro que nem é profissional, é utilizado de bandinha, só para vocês terem uma ideia, né, da Dolphin. Ele sai um sonzinho, mas ele não tem muita diferença de grave para o agudo. Quando você bate, ó, não tem, é muito sutil, assim, em vista do profissional normal mesmo, você não consegue diferenciar muito, mas vamos supor que você não está conseguindo fazer semicolcheia, você pode fazer tam, tum, tá, tum. Você pode fazer a função do bumbo no pandeiro, ao invés de fazer a primeira linha, né, que seria, no caso, igual aqui da grade anterior que nós vimos aqui. Seria o pandeiro mesmo, seria semicolcheia, colcheia, tá? Esse outro exemplo aqui, nós temos até o chocalho, que pode entrar nesse mesmo ritmo, vamos dizer assim. Ah, por que nós não colocamos o chocalho? Né? Ficaria até fácil fazer um ovinho, é porque a semicolcheia no chocalho, para ouvir, ela é um pouquinho complicada, né? Talvez não soasse tão bem, mas é possível também fazer no chocalho o mesmo ritmo. O triângulo, todo mundo já deve ter visto também aí no vídeo de apoio do Claudião tocando. Ele é um instrumento que também não é tão difícil. Dá para fazer até de cabide. Cabide de metal, se você, né, se não for muito grande, e dependendo do timbre, você consegue fazer a função aí do triângulo num cabide de metal, por exemplo. De plástico, é claro que não daria efeito algum, né, pessoal? E depende muito do material, tá? Não é todo cabide que vai dar esse efeito. Bem explicado. E como vocês estão vendo aí, a zabumba está com uma escrita um pouquinho diferente aí nesse formato. Ah, mas eu não tenho agogô aqui na minha escola. Ele pode ser substituído pelo bloco sonoro. Também é um instrumento de bandinha, mas ele dá o mesmo efeito praticamente do agogô. Ele vai ter uma caixinha de madeira que é para o som grave e uma para o som agudo. Então, caso você trabalhe numa instituição que tenha o bloco sonoro, você pode substituir ao invés do agogô. É o mesmo efeito, tá? E fácil demais de tocar.
É um dos mais fáceis, ou talvez o mais fácil, é o agogô. No cajón, a gente vai ver também alguns exemplos aí, que depois vocês podem acessar o link, vocês vão ver que dá um efeito super interessante o cajón, fica até muito interessante mesmo. Não é obrigatório, tá? São só sugestões. Às vezes a pessoa tem um cajón na sua casa, mas não tem uma zabumba, ele pode executar no cajón. E eu vou colocar também algumas atividades de exemplo de alguns alunos que foram alunos do curso, que fizeram a interpretação com cajón, com utilização de instrumentos diferentes, com o próprio agogô caseiro, tá? Desde que tenha essa diferença que eu falei para vocês do timbre. E falando do agogô, então, que para mim é o mais simples de todos, né? Ou ele ou o bloco sonoro, esse é o mais comum. É uma batida mais seca, do grave para o agudo ou do agudo para o grave. Ou tem uns ritmos que é mais para Ijexá do que para baião, mas é utilizado também às vezes em alguns momentos, tá? Então, na minha opinião, é um dos mais fáceis de execução, é o baião no agogô, tá? Mas vocês podem também escolher um instrumento que vocês tiverem mais afinidade ou proximidade aí, né? E nós demos várias sugestões para quem não tem uma escola ou algum lugar que possa conseguir um instrumento, a gente deu opções aí também, né? Aí é só isso, vocês vão escolher a música que vocês quiserem, o baião, e acompanhar, só isso. Pelo menos 1 minuto. Ok? É só isso a atividade. Tem que ter acompanhamento? Tem. É necessário o áudio, ou você canta se você quiser, coloca uma gravação, coloca um áudio do YouTube, não importa. E tem que ter execução de pelo menos 1 minuto. Pode ser qualquer tipo de baião. Pode ser o baião lá do Barbatuques, pode ser o baião do Luiz Gonzaga, pode ser uma asa branca, pode ser um shot que foi tocado em ritmo de baião por uma banda lá do Nordeste. Não importa, cada um vai escolher uma música e um instrumento para a sua execução prática do baião, ok? Eu vou pausar a gravação e qualquer dúvida, não saiam não, tá? Essa é só a primeira parte da aula. Eu vou só interromper aqui para não ficar longo o vídeo.